Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs do Centro Espírita André Luiz. Hoje nós teremos mais uma palestra para assistir, trazer para nós as bem-aventuranças do Evangelho através do nosso irmão Maurício Cury, que vai ser o palestrante da noite. Nós pedimos aí os irmãos que vai assistir a palestra, participar do nosso momento de oração, para preparar a água, né? Deixar uma água pronta para ser fluidificada e transforma em medicação para todos nós. E agradecer também a Gilza, né? Que é a nossa irmã que está fazendo a preparação de ambiente através da música. E tantos outros companheiros que estão assistindo a nossa palestra e que vão assistir a nossa palestra, né? Com certeza vibrando por todos nós, nas suas orações, pedindo para que o nosso irmão Maurício seja bem amparado e assistido pela espiritualidade amiga. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Jesus, aos Espíritos do Bem, André Luiz e tantos outros, Bezerra de Menezes, que traga o amparo, a proteção para todos nós encarnados e desencarnados, principalmente aqueles que desencarnaram no dia de hoje, pela pandemia que está assolando o nosso planeta Terra, né? Que possam estarem recebendo as nossas vibrações de amor, as nossas preces em favor, e aqueles também que estão hospitalizados, né? Os médicos, enfermeiros, nas suas batalhas, nas suas lutas. Vamos orar por todos, encarnados e desencarnados do planeta Terra, que é hoje um compromisso de todos nós. Vamos fazer a nossa prece para rogar a Deus misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Livra, Pai, dos males e dos maus. Que assim seja. Rogamos mais uma vez a misericórdia de Deus, a presença da Mãe Santíssima, Jesus, em favor de todos nós. Vamos passar a palavra nesse momento para o nosso companheiro, irmão, Maurício Cury, que é o responsável pela nossa palestra de hoje, pedindo a todos os que estão assistindo as vibrações de amor, para que o nosso irmão tenha realmente a assistência espiritual, por tudo que ele preparou, possa trazer os benefícios para todos nós. Que assim seja, e passamos, Maurício, a palavra para você nesse momento. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a você, Nelson, pelo carinho, pela nossa irmã que abriu os estudos, a todos os companheiros, todos os amigos, não apenas da casa de André Luiz, aqui no Distrito Federal, mas, graças a Deus, apesar de ser uma oportunidade mais elaborada e mais utilizada em função da dificuldade coletiva, estamos tendo a satisfação de ver a internet sendo explorada nas suas potencialidades máximas, para que essa mensagem que agora chega aos confrades, não apenas companheiros, aqueles simpatizantes ou aqueles que se consideram espíritas, mas a você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste agora, o material disponibilizado, gravado, mas que a nossa sintonia no momento é uma sintonia de esforço próprio, mesmo diante das nossas precariedades, em função de uma temática, essa sim, a mensagem sublime. Essa sim, a mensagem meritória de todo o destaque, de toda a consideração e de toda a importância que merece para os dias de hoje, para você que está nos assistindo. A mensagem do Evangelho, o Evangelho colocado e vivenciado, explorado como nunca antes visto
personificado na figura de Jesus, o Cristo. Mas também esse mesmo evangelho consubstanciado, representando a própria expressão da lei natural ou lei divina, presente em todo o universo, e que para nós, no nosso desenvolvimento, no nosso cenário humano, no nosso processo evolutivo, nessa casa bendita que é o planeta Terra, nas suas expressões em todos os tempos, em todas as épocas, nas mais diversas culturas, nas mais diversas expressões do sentimento religioso, que nós chamamos de espiritualidade, religiosidade, mas que vai se expressando ao longo dos tempos com o que nós formamos de religião. Mas hoje, você que nos assiste, busca em cima de um tema expressivo como esse, o que esse espaço na internet, essa página do CEAL no YouTube, diante das minhas dores, das minhas dúvidas, das minhas dificuldades, dos meus anseios, dos meus desafios, dos sofrimentos dos mais leves aos mais pungentes, o que eu faço? O que vocês têm a dizer? E, na verdade, estamos aqui nos utilizando do nosso tempo, do nosso estudo, mas a mensagem não é do Maurício, não é do Centro André Luiz, não é personificado em nós que todos aqui estamos como aprendizes. Mas essa mensagem não é uma ideia própria. Ela é a manifestação e o estudo que a doutrina espírita tem a dizer sobre todas as questões pertinentes à vida de todos nós, respeitando, obviamente, as manifestações sinceras, legítimas, de olhares que enxergam a lei divina, a natureza, através do olhar do prisma religioso, nas suas diversas manifestações respeitáveis, através do prisma científico. Todos nós, de fato, queremos procurar entender o que está na natureza e as relações, para que possamos ter uma vida mais, eu não digo tranquila, mas uma vida que nos proporcione mais satisfação íntima, para que possamos caminhar em direção a mitigar determinados sofrimentos ou impedimentos que fazem com que todos nós, nos mais variados graus, que proporcione a reduzir aquilo que nos chega como sinônimo de infelicidade. Então, como é que a doutrina espírita vista, como é que o evangelho visto sobre a ótica espírita, não é que nós temos um evangelho diferente do evangelho do Cristo, isso não existe. O evangelho do Cristo é aquele que ele vivenciou, porque o Cristo mesmo, Jesus, não trouxe uma religião. A religião do Cristo era o amor. A proposta dele não estava focada em mais uma novidade no aparato religioso como instituição humana, respeitável, mas também suscetíveis às modificações, às transformações, ao progresso. Mesmo os templos religiosos mais respeitáveis em todas as manifestações, a gente vê que a religião ela modifica o seu aparato de culto, algumas com mais rituais, outras com menos, outras se propondo a abolir rituais, mas o Cristo representou mais do que a fundação de uma igreja, não foi esse o papel dele. Para o Espiritismo, Jesus é o representante máximo daquilo que nós convencionamos como Deus, aquele que representa a inteligência suprema, a sabedoria, a justiça supremas anteriores a tudo. Deus é a causa de tudo, não causada. É aquele que a tudo criou, a todos e a tudo. Não apenas restrito à nossa noção de vida ou nosso entendimento de universo, que vem se ampliando. Porque a época da tradição dessa exortação do Cristo, ele estava na Galileia, no pequeno vilarejo, hoje nós sabemos que quando chamamos a cidade de Cafarnaum, gente, talvez alguns bairros da nossa cidade sejam gigantescos perto do casario formoso, singelo, como uma vila do interior nosso, bucólica, cercada de uma paisagem absolutamente diversa da Judéia, do cenário dos palcos
da intelectualidade vigente da época, onde residia o poder temporal da força político e também econômico romano que imperava o mundo à época do Cristo, o mundo conhecido, o mundo já conquistado, e que em tantas vezes, nas manifestações de poder e de organização das nações, das culturas, dos povos, sempre passou de mãos em mãos. A nossa história, ela é permeada das manifestações individuais e coletivas no mais alto grau, da troca de poder e muito assinalada pelas disputas literalmente sangrentas. Uma paz até hoje significando para os olhares apenas das conquistas materiais, uma paz que para ser conquistada ainda dizem é necessário muito sangue, muito conflito. Jesus se encontra num cenário como esse, mas esse é um cenário humano do não entendimento, do uso equivocado do nosso livre-arbítrio, no entendimento que, para melhor termos as condições materiais, é necessário, para garantirmos pelo excesso do nosso egoísmo, do nosso orgulho, é necessário nós combatermos e manifestarmos a nossa postura antifraterna, desumana, muitas vezes, para justificar aquilo que é o nosso interesse pessoal. A Galileia distante convidava pela própria expressão divina de poder, mas absolutamente de amor, convidando a todos, aquela época ainda nos dias de hoje, como ela contrasta com o mundo em que nós projetamos para fora apenas o nosso ímpeto de poder, de dominar, de possuir, não apenas coisas, mas a nossa sede, que é uma sede que não se sacia nunca, porque nós queremos arrancar da expressão material não o recurso para o aprimoramento e para a educação dos valores que efetivamente fazem parte da minha constituição essencial. Nós somos muito mais do que o corpo que nós envergamos na atual experiência. O Espiritismo resgata a palavra meiga do Cristo, não corrigindo, mas não corrigindo o próprio Cristo, porque não há falhas na fala do Cristo. Há falhas e dificuldades no nosso olhar e nosso entendimento, porque nós vemos o mundo com as lentes que nós resolvemos utilizar. Se para nós enxergamos o mundo como um lugar apenas de ódio, apenas de discussões, apenas de guerras e conflitos, esse sou eu e o mundo eu o verei sempre apenas assim, apesar do bom senso nos mostrar que de fato ainda há muitos conflitos, que de fato há muita disputa, que de fato há muito desamor. Mas será que esta é a única expressão das próprias pessoas? Será que esta é a única expressão da natureza, que é manifestação divina? Jesus é aquele que veio ampliar a nossa visão para apenas também dizer a nós que era necessário que nós vivêssemos no mundo sem nos escravizarmos às expressões transitórias dele. Mesmo o grande Império Romano, que é a época do Cristo, mesmo os mais corajosos não ousariam a negar que, para muitos, aquele poderio jamais um dia acabaria. Um exército tão poderoso que dominou a terra conhecida e os povos daquela época durante séculos. Mas como ela era calcada na violência, como era calcada também na opressão, apesar das contribuições humanas, organizacionais que a característica de Roma, a Roma antiga, trouxe em benefício do mundo, como as próprias expressões básicas do direito civil, como também a sua política que focava na manutenção do poderio em Roma, mas ao mesmo tempo transmitia ao mundo, mesmo que a força, toda a sua superioridade nas organizações da própria cidade. Se hoje nós temos cidades com princípio de organização, muito devemos ao patrimônio intelecto, material de Roma e de Grécia. Jesus nos convida a olhar como muitos outros pensadores vieram antes dele, mas nunca ninguém como ele fez, enxergarmos o mundo não apenas na situação transitória que ele aparenta, do ponto de vista dos seus habitantes que aqui estão, para evoluir, para aprimorarem-se, não apenas naquilo que diz respeito ao conhecimento e o domínio da matéria para tornar a vida
material mais confortável. Mas os valores morais também fazem parte da natureza. As regras que regem o mundo das expressões materiais, elas estão no mesmo princípio exarado na lei divina ou lei natural, se assim chamamos, cujo autor é esse Deus. Os mesmos valores morais também obedecem a leis das quais, pelo nosso desconhecimento ou pela nossa insistência em ignorarmos que há uma moral suprema, há uma verdade suprema, que quando a gente se afasta dela, há consequências muito além daquilo que o dinheiro ou o poder podem nos proporcionar. Vejamos que há muitos que nos assistem agora que têm uma situação atual, na experiência que vive na matéria, de relativo conforto, do qual o grande percentual da população, não apenas do Brasil, mas de várias cidades do mundo, sequer sonham. Há muitas injustiças e diferenças na distribuição, no compartilhamento das nossas riquezas. Cristo não veio propor a apologia à miséria. Cristo não veio propor a apologia de termos um mundo em que não haja respeito às diferenças naturais de evolução de uns e de outros. As diferenças são naturais e elas são o traço e assinatura de genialidade do Criador. Nós somos únicos. E cada um de nós, desde que foi criado no mistério da criação, escolhemos e temos a lei de liberdade íncita em a natureza para fazer com que a gente evolua. E nenhum aluno consegue ser igual ao outro. Numa grande escola, que é essa da vida, não apenas o planeta Terra é mais uma classe, na escola infinita, porque Deus cria sempre, espíritos que somos nós, ele cria desde sempre e trabalha até hoje nas palavras do Cristo. Então, por isso, a diversidade é mais do que natural, porque não há um espírito igual ao outro. Mas esse Deus, que é a perfeição absoluta, não apenas no seu caráter amoroso, mas também naquilo que mal entendemos de justiça, ele representa a perfeição da justiça. Se a justiça humana é precária, ela vem evoluindo em função daquilo que é natural. A lei de evolução, por mais dores que tenhamos passado, sempre entendemos que há progresso. Mas o Cristo veio ampliar esse olhar e nos convidar, assim como faz um diretor, um pedagogo, um professor, a dizer ao seu aluno: olha, existem formas da gente aprender o conteúdo, existem formas de nós evoluirmos que não necessitam, não são necessariamente, para serem conquistadas, terem que pagar o preço, para que vocês paguem o preço de grandes dores, de grandes testemunhos. As dores, as dificuldades, os desafios, eles existem como numa escola convencional. Agora, não há uma determinação divina para que a gente possa amadurecer espiritualmente, nos robustecermos a ponto de afastarmos dos nossos corações, das nossas mentes, as doenças que nós estamos sentindo hoje. Porque as doenças que mais nos afligem não são apenas aquelas que nos jazem a um leito de dor nos hospitais, e precisamos respeitar um leito de dor, porque ali há um santuário e um trabalho divino digno de toda a nossa unção. Não uma adoração ao sofrimento em si, mas o respeito da alma que experimenta um processo muito difícil, mas que não está sem a cobertura do olhar, da amorosidade e da justiça de Deus. Jesus veio ampliar essa noção de uma justiça que extrapola a nossa dificuldade em vivermos de forma mais equilibrada, não igual, porque nós não somos, do ponto de vista de evolução, iguais nesse sentido. Iguais, nós queremos igualdade no sentido de equanimidade, ou seja, justiça, oportunidades iguais. E esse Deus nosso, ele assim nos oferece. As desigualdades são frutos do uso equivocado da nossa liberdade. Jesus não quer dizer que aquele que tem maior conhecimento e que dentro das regras éticas, que não fere a ninguém e cumpre o seu papel e consegue ser mais feliz nas suas negociações, quem disse que esse dinheiro de forma lícita ele tem que ser acusado ou tem que ser considerado como um pecado em si? Os recursos materiais
não são efetivamente, na sua essência, ruim. A tecnologia ela não tem uma polaridade ética. O dinheiro não tem polaridade ética, não tem dinheiro ruim, não tem recurso físico ruim. Existe a forma equivocada de nós utilizarmos os recursos materiais. Não há pecado em termos a nossa condição de ganharmos e podemos até termos uma condição material melhor do que o nosso irmão, que está numa condição evolutiva, que dentro dos seus atributos não manuseia tão bem assim as questões financeiras, mas tem outros predicados, tem outros atributos. O que nós devemos buscar são chances iguais de dignidade, inclusive, do uso dos recursos fundamentais. É isso que é a nossa busca, não para poder tratar todos da mesma forma, porque nós não somos assim. Nós temos que tratar com a mesma justiça a todos, dando iguais condições, como Deus faz conosco. Agora, na mesma escola, o professor, que esse professor é Deus, na comparação, esse grande diretor justo, sábio e amoroso, ele olha os seus alunos de forma igual, mas como de forma igual? Ele os ama incondicionalmente da mesma forma. Ele não ama em potencial menos ou mais, mas a sua expressão é diferenciada. Por quê? Porque aquele que mais sabe, aquele que mais conquistou, ele já tem condições de cobrar experiências diferenciadas. Aquele que tem ainda aquisições limitadas, nós não podemos cobrar de uma criança de 2 anos aquilo que nós cobramos em termos de responsabilidade de uma de 8, de uma de 10, de um adolescente, de um adulto que teve a oportunidade de um investimento anterior, que o seu próprio progresso, a sua maturação do próprio corpo físico já o habilita a outros tentames. Esses são princípios universais que estão não só nas expressões materiais, mas do coração. Então esse Deus amoroso, ele olha diante de uma classe que está na mesma série, mas mesmo dentro de uma mesma série, há oscilações. E o que ele quer? Aquele aluno que já é um destaque, o que ele quer? Não que ele abdique do seu conhecimento e das aquisições que estão dentro do seu próprio espírito, em si mesmo, mas ele quer que, para que ele seja maior ainda, que na economia divina, mais rico é aquele que mais partilha. Então ele quer que nós tenhamos esse prazer que nós ainda nos privamos, infelizmente, de experimentarmos o que é a verdadeira fraternidade, a verdadeira alegria de compartilhar não apenas o recurso material, de forma inteligente, de forma sábia, e não de forma pródiga, mas ele quer que a gente compartilhe todos os nossos tesouros da alma, do intelecto, porque quanto mais a gente doa, quanto mais a gente compartilha o que sabe, o que aprendeu, a gente está provando que tem gratidão, porque ninguém sai da estaca zero. Nós somos todos aqui herdeiros de tantos outros que nos precederam nas suas contribuições na área da religião, na área da ciência, na área da educação. Quem é que pode dizer que conquistou o que conquistou só pelos seus próprios esforços? E todos os gênios da ciência, e todos os gênios do pensamento, e falamos gênios no sentido maior, como espíritos que passaram, encarnaram, desencarnaram e reencarnaram, e coletivamente somos herdeiros das nossas produções. Falo das boas, mas também somos herdeiros e responsáveis pelas atitudes que fogem ao equilíbrio, aquelas atitudes que promovem em si mesmas, pelo desconhecimento da lei, fraturas morais, aleijões do espírito, enfermidades da mente. Nós estamos usando metáforas porque agora que no terceiro milênio, as ciências da mente, as ciências sociais, as ciências humanas, as ciências do espírito humano, em todas as suas variações, começam a se debruçar no infinito que é a psique humana. E o Espiritismo, junto com Cristo, já nos mostra que nós somos mais do que o corpo, que por mais bem cuidado que seja, vai experimentar a transformação e a decrepitude. Então, para quem está nos assistindo, nós vamos ver que nós estamos depositando o nosso sonho de felicidade apenas no vigor físico, e quando mesmo com cuidado o vigor físico é comprometido pelo coronavírus. Foi ao acaso? Será que o adoecimento, mesmo em bases naturais, ou o envelhecimento, ou a própria desencarnação do que nós chamamos de morte, é um castigo? É por isso que nós estamos vivendo com medo. Porque mesmo
que intuitivamente a gente pense, mesmo sem ser espírita, a gente pensa, deve ter algo depois, porque realmente tem que ter, diante de tanta perfeição daquilo que a gente sabe de um universo infinito, como é que a vida, essa vida que se consubstancia não só nas oportunidades materiais, mas essa vida que é traduzida pelas relações que nós entretecemos, com tanta cultura, com tanto esforço, com tanto amor envolvido. Quantos de nós já choramos e rimos juntos com as pessoas que nós mais amamos, mesmo sendo imperfeitos? Será que existe justiça? Depois de tudo que a gente experiencia, vem uma Covid, vem uma enfermidade, vem um câncer, vem um acidente ao acaso, e aquele que nós mais amamos está ali, pendurado no fio da vida. Entre a vida, que nós chamamos de vida biológica, ou a morte biológica, achando que estamos ali tão fragilizados que tudo que a gente experimentou. Então, por que alguém é capaz de desencarnar e tem a sorte, entre aspas, de desencarnar aos 90 e tantos anos, com toda a família cercando ele de tanto carinho, desencarnando como um passarinho? E quantas pessoas nós estamos vendo que não tiveram condições simplesmente de viver o luto à beira do esquife, porque no alto momento da pandemia sequer tiveram condições porque estavam isolados, não puderam se despedir. Aonde haveria justiça nesse mundo? Como poderia haver noção de seriedade, de porquê de nós buscarmos uma vida que vai se estabelecer ao acaso? Uma criança com os pais se divertindo na beira da praia, uma falésia cai em cima deles. Que azar é esse? Nós estamos suscetíveis a um jogo do acaso? Então a morte não pode ser um castigo. Ela pode ser o fim de um processo mais curto, e que a vida do espírito, que essa sim, porque a grande mentira que nós estamos contando para nós mesmos em todos os tempos é que nós vamos morrer. Isso não é verdade. Me perdoe você com as suas crenças, mas o espiritismo não precisa gritar isso. Gritar não de forma mal educada, gritar que eu falo, no sentido metafórico. Nós não podemos nos eximir, com todo respeito, de mostrarmos, não apenas dizermos que acreditamos, mas pautarmos a nossa vida dando um exemplo de fé e de coragem de quem sabe que nem a morte, nem a doença, nem as maiores agrúrias no corpo físico hão de sequestrar a minha paz interior, apesar de ser um desafio. Elas são instrumentos difíceis, como é um instrumento difícil para o aluno a hora do teste. Porque na hora da prova, na hora da aferição de valores, ele não pode ter a ajuda do professor. Na hora de ele pegar e se habilitar para um próximo período, nessa hora, não dá para reunir em grupo. Essa é a hora da minha evolução. O meu teste, só eu, mesmo o pai e a mãe que tanto amam seu filho, ou aqueles que desempenham o papel de cuidadores, como pais, como mães, não importa a configuração dessa família, mas mesmo aqueles que entregam o próprio coração e são capazes de dar a própria vida biológica, nem eles podem vivenciar aquilo que me pertence como filho. Está na lei natural e há uma lógica nisso, porque há um aprendizado a ser feito aqui. E as dores dos testemunhos não são invenção para castigar ou fazer sofrer. Lembram-se da nossa reflexão inicial? O professor diz, se você se disciplinar e entender que, além do colégio, a vida aí fora e a vida aqui no colégio não pode ser só hora do recreio, se você entender que você tem espaço para as amenidades, para as diversões materiais, isso é saudável. Quem é que não gosta de um conforto, de uma festa, da alegria dos amigos? E falamos isso do ponto de vista daquilo que se traduz em saúde. Mesmo que a gente não possa aqui estabelecer julgamento da conduta alheia. Mas não pode ser saudável beber até morrer, como tem músicas que infelizmente falam isso. É engraçado, a gente até ri, mas na prática, quem faz essas escolhas, escolhe uma diversão que paga um preço de um envelhecimento ou de um adoecimento precoce.
Pode até desencarnar com 90 anos. Mas o que adianta viver 90 anos num corpo em que eu fui boicotando ele? A conta sempre vem. É lei da natureza, não moralismo barato. Não queremos apontar o dedo para ninguém, porque quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 4, né, na minha direção, e tem um para cima que sinaliza que Deus está vendo tudo. Mas não está vendo no sentido de nos castigar. Existe uma lei de amor que diz que quando a gente se afasta daquilo que é lógico, ora, qual é a lei da eletricidade? Se a gente entender um pouquinho desse princípio, ninguém mete a mão num fio de escapado. Se ele estiver encapado, ele produz eletricidade. Se ele estiver com o fio certo, na voltagem certa, através do transformador certo, nós temos a maravilha que a eletricidade nos proporciona. Agora, quando eu me afasto da lei da eletricidade, quando eu quero ignorar de maneira inconsciente ou consciente a lei da eletricidade, eu posso desencarnar de um choque. Ou eu posso me ferir gravemente. Será que eu preciso passar pela experiência traumática para valorizar e não usar de forma irresponsável a eletricidade? Isso serve para o nosso universo moral. Nós queremos ser felizes, mas entendemos que a nossa felicidade pode ser conquistada possuindo e controlando pessoas, mesmo que a gente tenha certeza de que elas deveriam agir assim ou assado, entendendo que nem Deus, na sua suprema amorosidade, faz de nós marionetes dele. É por isso que tem gente que acha que Deus não existe, porque ele não interfere no livre-arbítrio daqueles que usam poder para prejudicar coletividades. E a posição de vítima e algoz, a doutrina espírita amplia, porque nós só recebemos de volta individualmente ou coletivamente experiências difíceis das quais eu necessito passar. Porque numa escola humana, nenhum aluno fica de recuperação porque passou bem pela matéria. Nenhum aluno reprova porque fez bem o seu trabalho. Então, a prova, todos nós vamos passar. Agora, a recuperação e expiação, que são os sofrimentos agudos, eles são resultados da nossa incúria. E não o castigo divino, não a punição. Mas ele vai colocar, olha, você desarrumou o seu quarto. Você desarrumou a própria casa, individualmente ou coletivamente. A quem cabe organizar e arrumar o que você fez? Cabe a Deus? Cabe ao pai, à mãe? Ele pode fazer por nós, mas quem cresce? Quem ganha o crédito? Um pai que a tudo faz pelos seus filhos? Será que ele faz um bem ao seu filho dizendo sim para tudo dele? Ele cria o quê? Um ser humano responsável, lastreado, confiante, seguro e responsável pelas suas ações? Capaz de contribuir com a coletividade? Ou ele cria um ditadorzinho imperialista, insensível e cruel? Porque ele foi ensinado pelo exemplo de que tudo que ele quiser fazer, ele faz. Mesmo que isso traga prejuízos para outrem, e mesmo que isso venha a retornar para ele, porque aquele que mexe a mão com lama para jogar nos outros, não percebe, mas ele já está contaminado com a lama. São princípios que nós às vezes não vemos e passamos para um adoecimento que ele é sutil e chegamos numa idade da vida em que tivemos os melhores colégios, as melhores roupas, os tênis da marca, Netflix no quarto, internet da melhor qualidade, e estamos vendo os jovens se suicidando com pandemia junto com os adultos. Pais e mães que não se dão coisas, cuidadores que não sabem o que fazer, porque estamos vivendo uma sociedade tão individualista, tão hedonista, entendendo e esquecendo, entendendo que a matéria em si mesmo satisfaz e não satisfaz. Então, chegou a hora de nós revivermos realmente a mensagem do Cristo que pede, levanta-te e anda. Porque nós não percebemos que o caído não é o que necessariamente está no hospital sofrendo. Porque ele pode estar espiritualmente melhor do que a gente, como conhecemos muitos. A vida toda, Chico Xavier era olhado como um homem doente. Tadinho do Chico, tadinho de nós. Porque ele, entendendo a fragilidade física, foi um gigante por dentro. Se socorreu da medicina, não buscou milagres fantasiosos, viveu o dia dele com todas as suas satisfações íntimas e também trabalhando as decepções e as agruras do ambiente externo. Vivendo o que para nós aqui
Parece loucura. As nossas quedas não são apenas os adoecimentos e aos problemas da matéria. A matéria apenas reflete aquilo que nós pensamos e sentimos. O nosso tempo é pequeno. A gente viu aqui, temos aí 5 minutinhos para a gente poder fechar, mas o recado precisava ser dado a isso. Com respeito a você que está no hospital, com respeito a você que está há mais de, sei lá quantos anos, vendo um filho querido lutar pelo mínimo equilíbrio, que mal sai do hospital. Quantas pessoas sofrendo isso? Não desanimem, levantem-se. Se caírem, levantem-se, porque Deus é Pai. E se você está passando por isso, tenha certeza que mesmo a morte chegando, para quem você ama ou para você mesmo, isso é apenas um ciclo que vai se fechar. A questão não é nós sofremos ou não, porque todos nós passaremos por provas. O que é que nós vamos fazer diante dos testemunhos que virão, se já não estão acontecendo, para nós, coletivamente ou individualmente? Será que vamos nos revoltar contra Deus? Ou entender que as nossas aflições têm causas hoje? Porque se eu desarrumei meu quarto, se minha mãe e meu pai forem bons e justos comigo, eles até me ajudam, mas eu tenho que estar junto. Não é a responsabilidade deles fazerem sozinhos. Eles ficam com a gente, porque Deus não nos abandona. O professor nos ajuda na recuperação. Os bons espíritos, os bons anjos, por assim dizer, estão nos apoiando. Vão segurar na nossa mão, para quem está no momento de dor, se despedindo do ente querido, lutando contra uma depressão, porque a vida é alegria e as dores vão de vir para fortalecer. Por mais que doa, meus amigos, isso vai passar. Não há dor que sempre perdure. E as alegrias, elas não podem estar sequestradas pelas aparências de uma vida feliz materialmente só falando. É claro que ninguém vai buscar o sofrimento conscientemente, mas quando ele vier, mesmo que a gente não tenha noção do porquê que ele está vindo, se ele é apenas um testemunho para eu sair mais maduro, de entregar para o mundo, entregar para as pessoas e edificar no meu íntimo uma consciência mais confiante, mais preparada para não sucumbir diante da tempestade. Imaginemos os marinheiros que desistem de navegar e não saem do porto porque estão sujeitos a tempestades. De forma geral, estamos todos assim. O paralítico de Cafarnaum, do qual Jesus se levanta, olha para ele e vê, havia no olhar do Cristo o entendimento da dimensão espiritual daquele homem que já tinha dentro de si mesmo anulado todos os motivos para que aquela paralisia ali permanecesse. Era a fé dele, a fidelidade aos preceitos divinos, que era como aquele aluno que já tinha cumprido tudo que tinha que aprender com aquela dor. Então, naquela mesma encarnação, o Cristo, com o poder que tinha, se transformou em veículo divino para que a fé daquele homem pudesse perdoar os seus pecados, que é uma outra expressão que o Cristo usa, que é o seguinte: se não há mais o que corrigir, então por que a paralisia? Então levanta-te, já sofrestes, aprendeste tudo. Quantos de nós podemos exercer não só a nossa vontade de querer estarmos bem, a despeito das dificuldades, mas nós gritamos a Jesus para que nos ajude, mas o nosso coração, no fundo, ainda não despertou para a nossa mudança de atitude. Se a dor vier, vamos lutar para superar tudo que é possível. Uma doença, um problema, vamos nos reconciliar com os nossos desafetos, mas enquanto nós experimentarmos o ímpeto em apenas mantermos as nossas razões e provocarmos as dissensões, o meu coração continuará enfermo e, por tabela, isso se manifestará ou hoje ou depois no meu próprio corpo físico. Nenhuma doença física, nenhuma paralisia, nenhuma cegueira, nenhum tipo de desarmonia celular, ela ocorre em consequência que não seja ao espírito da forma que pensa e da forma como sente. Muitas delas se manifestam de forma imediata. Basta dar um murro na parede que a expiação chega na hora, é a mão que dói. Há determinadas falas de raiva, de ódio, que depois que lançadas são como flechas que não podem voltar mais na mão do arqueiro e que vão trazer consequências mais longe.
E há consequências que são abrandadas pela misericórdia divina, que não quer a punição daquele que erra, mas quer a correção. E ainda assim, bota esse menino, que somos nós de recuperação, coloca novos cuidadores entre pais, amigos e todo o arcabouço material e espiritual que representa o conjunto de pessoas e circunstâncias que se caracterizam para que a gente possa repetir uma experiência, investidos de novas aulas de recuperação. Há dor no mundo, sim, mas há muito amor. Mas é necessário olhos de ver. É necessário mesmo, diante das dores mais agudas, nós fazemos o esforço íntimo de dizermos: oh, meu Pai, me ajuda, Pai, para que eu possa enxergar mais além, para que eu possa ter forças de superar essas dificuldades sem criar a mágoa, o ódio ou a tristeza profunda que me imobilizam e que me deixam sem o ânimo de ânima, de alma. Quantos de nós apenas está sobrevivendo? E Cristo nos disse que veio para que nós tenhamos vida, mas não apenas vida, vida em abundância. Nós é que precisamos saber qual é o projeto de vida que eu quero. Só o carro zero? Só a mansão, o poder, o destaque, a fama, as milhares de curtidas? Ser apenas agora um influenciador digital? E se eu não consigo? Quais são as verdadeiras frustrações das quais nós estamos caindo? E o Cristo está pedindo: levanta-te, anda, mas não voltes a pecar. Tenha atenção, ama mais. Não voltes a causar, a fazer a mesma coisa que te levou à paralisia, que te levou à cegueira, que te levou à miséria moral, não apenas à miséria material. Fica aqui um recado esperançoso para todos nós. Que a gente ouça essas palavras do Cristo, não apenas como uma bravata, porque o Cristo não precisa disso. Não apenas como um grito forte, mas que não sai do meu próprio coração. Que eu tenha fé, que eu tenha esperança. Sempre há tempo de nós corrigirmos, de nós melhorarmos. E os recursos estão não longe. Com as pessoas imperfeitas, mas perfeitas para a minha trajetória. Com a minha casa complicada, pequenina, alugada ou sem casa, dependendo dos outros, mas esse é o recurso que eu tenho. Enquanto eu não consigo algo melhor, agradecemos a vida. Não apenas aquilo que parece ser a benesse e a benfeitoria que nós desejamos, mas que tenhamos já a maturidade de dizer: Deus, eu posso não entender o porquê, mas eu te agradeço por tudo que tenho, por tudo que eu não tenho, Senhor, por tudo aquilo que eu quero conquistar, mas se não conquistar, Senhor, acalma o meu coração. Me faz olhar a vida em sua beleza, em sua riqueza, em sua formosura, em sua grandeza, que mesmo na simplicidade nos pede reverência pela vida. Saibamos ver a beleza mesmo num leito de dor. Saibamos ver a alegria mesmo em momentos de despedida, porque isso tudo é passageiro. E como alunos que cumpriram, mesmo que tardiamente, o seu papel, é-nos reservado uma paz íntima que ninguém pode sentir por nós. É a paz da consciência que está tranquila, porque está vibrando, agindo e pensando de acordo com a amorosidade que nos convida a mudar. Muda para melhor. Valorize as coisas mais importantes da nossa própria vida, para que mesmo nos momentos de testemunho eu possa criar uma fortaleza, uma base tão sólida que nenhum vento, nenhuma tempestade há de destruir. Pode levar até a minha vida física, mas eu entrarei na vida espiritual sob os aplausos dos nossos amigos, dizendo: foste um bom lutador, lutastes com amor, superaste a dor, com fé, com confiança, granjeaste amigos, correstes das discussões estéreis, fugistes das agressões contumazes, fugistes da queixa e da lamentação contumaz, edificastes mesmo quando tudo dizia ao contrário, porque confiavas que Deus é Pai. Fica o nosso carinho, a nossa exortação, o convite para que venhamos a beber dessa fonte, não apenas na leitura, mas na interiorização desses ensinos que nos pedem o testemunho do dia de amanhã, quando a gente levantar, mesmo que levante com aquela dor na coluna,
mesmo que levante com aquele problema de saúde, mas possa dizer: hei de me levantar, Senhor, e eu vou continuar a andar contigo, com alegria, com fé, porque nós vamos vencer. E que meu coração seja luz, seja abrigo e amor, não apenas para as minhas dores, mas para as dores dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus amigos, daqueles que o Senhor confiastes também na minha trajetória. Um beijo no coração de todos, muita paz, muita esperança e muita força, porque o Evangelho do Cristo é ação. Não é só igreja no sentido de lermos, refletirmos. Cristo pede a nossa mobilização. É hoje o dia de fazer as pazes, gente. Você que está aí brigado, cheio de razão, mas com o coração apertado. Pode ser uma das últimas vezes que você vê aqueles que não é que precisam ser iguais a você, não precisam concordar com você. Aliás, você não precisa nem dizer nada. Só precisa dizer: olha, a gente pode até não se entender, não concordar, mas deixa de ser bobo, eu vou te amar, mesmo você sendo rabugento, mesmo você não querendo. Amem. Não percam tempo, porque o caminho da discórdia, do amor e da guerra nós já experimentamos e sabemos o que tem trazido para nós. Lutem, mas pelas armas do amor, do entendimento, da compreensão, da construção, do auxílio. Vamos ser felizes, mas não de qualquer jeito. Sermos felizes pela conduta que o Cristo nos ensinou. Muita paz para todos nós. Muito bem, Maurício. Deus abençoe. Você disse aí, o tempo é pouco, realmente. A gente ficava aqui mais tempão te ouvindo, mas esse tempo pouco, com certeza, foi muito grande para todos nós. Os ensinamentos que você trouxe, a mensagem do Cristo, realmente, com certeza, calou fundo em nossos corações. Amanhã seremos melhor que hoje, pela mensagem da noite, pelas palavras, e que Jesus possa nos abençoar, Maria Santíssima, para que a gente possa guardar esses momentos tão sublimes, que a gente passa a ouvir os nossos palestrantes trazendo a mensagem de amor, de carinho, tão bom para todos nós. Nós temos na semana, todo domingo, às 17 horas, e toda quarta-feira, às 19h30, essas palestras. Então, convidamos a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que a gente possa estar participando, porque é o verdadeiro banquete espiritual. Nós acabamos de participar agora das bodas, né? Aquele banquete que Jesus tanto falou, das bodas, é o que nós acabamos de participar agora, juntamente com o nosso irmão Maurício. Então, fica aí nossa gratidão, nosso abraço, nosso carinho, que Jesus te abençoe a sua trajetória com essa palavra fácil e bonita, para que a gente compreende. Muito bom, muito fácil, você tem uma palavra fácil de compreensão. Que Jesus te abençoe. E nós vamos, então, para nossa festa final, nosso encerramento da nossa palestra, nossos momentos de reunião. Vejamos que não está fazendo muita falta as reuniões virtuais, né? Nós podemos dar um abraço agora em todos que estão nos ouvindo, né? Assistindo o Maurício. Podemos abraçar virtualmente e trazer, através da prece, essa união, esse intercâmbio. Nós temos que aprender isso. Ou seja, nós estamos aprendendo isso. Porque é o espírito sem a matéria. Será que nós não estamos preparando para o nosso desencarne amanhã, a hora que deixarmos esse corpo? As coisas vão ser assim, online, através do pensamento. Nós viajamos milhares de quilômetros num flash.
Então, esse é o momento em que nós vamos fazer esse intercâmbio, essa família André Luiz, família espírita, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, por esse momento tão sublime. São momentos em que nós temos que aproveitar. Porque amanhã a gente vai para a luta. Dia a dia é duro. Os parentes, amigos, pessoas conhecidas passando por dificuldade com saúde, com doença. Pode ser nós amanhã. A gente tem que estar preparado. Como disse o nosso irmão aí no fechamento, na fé e na esperança. Foi o que Jesus trouxe para todos nós. Agradecer a Deus pela misericórdia da vida, pelo ar que respiramos. Oh, Senhor, obrigado. Pela família, a família que hoje tem um valor extraordinário para todos nós. É com essa família que nós nos agarramos à luta da vida. Não que nós tenhamos tanto medo da morte, de dizer, não, mas é porque as palavras de Chico, ele, numa entrevista, ele disse: eu quero aproveitar ao máximo essa existência, porque a reencarnação não é fácil. O retorno à vida corpórea não é fácil. Então, vamos aproveitar ao máximo. Luta pela saúde, luta pela vida, para que a gente possa realmente sair dessa bem melhor do que a que chega. Obrigado, Senhor, obrigado a Jesus, obrigado, Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria. Obrigado a Deus, nosso Pai, a toda a equipe espiritual que nos assistiu, os espíritos que tão bem intuiu o nosso irmão Maurício nessa palestra. Jesus te abençoe e te ilumine cada vez mais. Obrigado a todos, e assim nós damos por encerrado nosso trabalho da noite de hoje, a nossa reunião, a nossa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.